Boa noite, pessoal. Tá aí? Acho que dá. Vamos ver, não chegou ninguém, também a gente acabou de começar. A gente não prometeu que ia passar aqui pra vocês, aqui no final do dia. Oi, Pra gente. provar que a gente tá de férias, a gente tá de casa. E pra provar que ela tá de férias trabalhando, tá ali atrás umas criações. Tem umas até em torno de umas nuvens ali. Tem uma nuvem aqui, que ali tem um detalhezinho, mas eu deixei pra vocês verem já o comecinho de algumas ideias. Ele tá uma estrutura diferente da próxima coleção, mas eu não vim aqui falar hoje sobre a coleção, eu não vim aqui parar pra conversar com você hoje a respeito de artesanato. Pra quem não me conhece, eu sou a Dai, do Coração de Pano. E junto com o Coração de Pano, que é uma lojinha de artesanato, nasceu no meu coração um desejo muito grande de, quando tivesse a oportunidade dada por Deus, de parar e falar algo a respeito da palavra de Deus. Então nós tivemos aí, no período da quarentena, acho que foram quase 40 aulas, nem sei quantas, mas a gente se reunia aqui às tardes para falar sempre da palavra de Deus e fazer uma peça rápida. Algumas coisas aconteceram, eu precisei dar uma atenção maior aqui à minha casa e precisei também suspender, porque a loja acabou voltando no seu funcionamento virtual, precisei suspender isso. Mas isso ficou no meu coração, sempre essa vontade de parar aqui com você e falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, né? Então assim, o que é a palavra de Deus? Gente, a palavra de Deus é a Bíblia. Deus teve o cuidado de deixar escrito a história antes de Jesus, né, para que a gente o conhecesse, né? Então a gente conhece o Deus de Israel, sabe o país lá, Israel? O Deus que se apresentava para aquele país, que era um Deus completamente diferente, para a nação de Israel, que era um Deus completamente diferente dos deuses das outras nações, é esse o Deus que nós conhecemos no dia de hoje. E esse Deus teve o cuidado de descrever a história daquilo que aconteceu antes, né, e depois, após a vinda de Jesus. E quando nós entendemos isso, que essa palavra é santa e vem dele, e ela tem poder para mudar a nossa vida, ela tem poder para mudar a nossa vida e para nos sustentar, nós entendemos que ela é um tesouro, né? Ela é um tesouro grandioso. E buscamos nela fonte de toda inspiração, fonte de toda sabedoria, fonte de todo conhecimento que nós podemos ter acerca de qualquer coisa na vida. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho meditado. É um texto que está lá em Juízes. Eu vou ler algumas partes salpicadas aqui, mas antes deixa eu saber quem tá aí. Só explicar, gente, essa balançada de braço da Dayana aí é porque eu tô atrás da porta e a minha filha tentou entrar, então ela tá assim. Eu fiz assim pra ela não entrar, senão ela vai empurrar ela. Gente, tem muita gente aqui, já são 286. Tem aqui a Marcela, Neuza, a Sana, Sari, não sei, Raquel, a Amora Laços, Simone Mesquita, Verediana, Nada Rodrigues, Raquel Maria. Então muita gente já com a gente aqui. Bacana. Gente, tem um trecho na palavra de Deus, não sei exatamente onde está agora, mas é uma história que Jesus fala assim, que nos finais dos tempos, não, acho que é Paulo que fala, que nos finais dos tempos ele fala para Timóteo, se eu não me engano, nós teríamos dias trabalhosos, né? Nos finais dos tempos nós teríamos dias trabalhosos. Em outro momento, Jesus, numa parábola, conta uma história interessante. Essa história é de um juiz. E ele diz assim, que uma mulher, ela insistentemente importunava um juiz, querendo que o juiz julgasse a sua causa. E aquele juiz, de tanto ela pedir, ela era uma viúva, para que ele julgasse a causa dela, o juiz toma a decisão de julgar a causa dela. E Jesus disse que aquele juiz, ele era iníquo. Ele simplesmente foi lá e julgou a causa dela porque ele queria se livrar dela, né? Daquela cobrança que ela fazia em cima dele, né? E aí Jesus traça um comparativo. Jesus diz que a nossa persistência em orar e pedir a Deus algo deveria ser como daquela mulher, que pedia a um juiz que era iníquo, né? Se um juiz que era iníquo quer dizer pecador, iníquo quer dizer ruim, ele era mau, né? Vamos dizer assim. Se aquela mulher
pedia insistentemente para um juiz que era mau e ele julgou a causa dela, ele interviu na causa dela, quanto mais a Deus, né? Que é bom, né? Então, Deus certamente, quando nós persistimos e insistimos, e algumas coisas nós precisamos entender que nós precisamos persistir e insistir, Deus responde e responderá às nossas orações. Porém, no final desse trecho, Jesus diz algo muito interessante. Diz assim: e quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Né? Então, Jesus está falando da vinda de Jesus, de quando Jesus voltaria ao mundo. E isso se dá quando? Nos finais dos tempos. Então, está falando assim, de um momento em que a fé estaria mais enfraquecida. As pessoas estariam mais frias espiritualmente, né? Por quê? Porque os finais dos dias são maus, os finais dos tempos são maus, são dias trabalhosos. E o que eu quero trazer para você? Que Jesus está constatando aqui que haveriam dificuldades para as pessoas persistirem, mesmo nos finais dos tempos, quando seria mais trabalhoso ainda. Mas que para as pessoas não desistirem de orar e de persistir em oração para que Deus responda, né? Mesmo que os dias sejam maus, que as coisas demorem um pouco mais, né? Deus tem um tempo determinado sobre todas as coisas, só que Jesus está falando assim, ó, não desista, não pare de orar como aquela viúva não deixou de orar, porque certamente Deus responderá. E aí eu quero falar com vocês sobre Débora. Olha que coisa interessante. Débora era uma mulher e Deus levantou Débora como juíza sobre o povo de Israel. Há muitos anos atrás, gente, antes de toda a revolta feminista, de toda a revolução que aconteceu aí, Deus já tinha constituído Débora como juíza sobre o povo de Israel. E a gente vê Deus usando várias mulheres em vários trechos da Bíblia, né? Deus ordenando as mulheres, enviando as mulheres, Deus confiando às mulheres, coisas muito importantes. E olha o que aconteceu. Oi? Importantes. Em Juízes diz assim, 5. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. O que havia acontecido com Israel? Vamos ler aqui, ó. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Ó, mais embaixo. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. Vou ler até aqui. O que aconteceu? Israel conhecia a Deus, mas chegou um determinado momento da história de Israel, e isso aconteceu repetidas vezes, que Israel se afastava do Deus verdadeiro e ia buscar outros deuses, outras formas de culto, outras formas de buscar, de adoração. E quando isso acontecia, o que acontecia? Guerra num país, né? Porque eles escolhiam outros deuses. E o país entrava em caos, em choque. E aí Deus levanta Débora nesse momento. E Débora constata, e Deus, é interessante que Deus levanta Débora, ele diz que levanta Débora como mãe em Israel. E aí lá no versículo 13 diz assim: então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Houve no meio disso tudo uma divisão. Existia um grupo que buscava os novos deuses e existia um grupo que ainda tinha fé no Deus vivo. E aí Deus levanta esse povo que ainda tinha fé nesse Deus para se juntar a Débora e a Baraque para ir pelejar, para ir guerrear contra os seus inimigos. Porque o que acontecia nessas guerras? Os povos de fora vinham e dominavam o país. Pegavam todo o tesouro que tinha no país, levavam as mulheres presas, várias coisas aconteciam. E aí Deus usa então Débora para se levantar junto com Baraque, e há uma separação, há uma divisão entre o povo, entre um grupo que acreditava em Deus e um grupo que decidiu permanecer do jeito que estava. E aí eu quero trazer isso para nós cristãos no dia de hoje, que cremos na palavra de Deus no dia de hoje, né? Nós somos um povo, cristãos, mas esse grupo de cristãos, ele vai se dividir em dois, como Jesus falou. Quando vier o Filho do Homem nos dias trabalhosos, haverá fé na terra? Como que você tem se comportado nos dias de hoje? Você tem sido daquele povo que acredita no impossível, que acredita que Deus opera e pode operar grandes coisas e fazer grandes coisas através da sua vida? Ou você tem sido daqueles que tem
acreditado que não tem mais jeito, que não tem mais solução, então você desistiu, então você acha tudo normal, tá tudo certo, deixa tudo como tá. Quem é você? Todos são cristãos, mas quem é você? Quando Jesus voltar, quem é você? Ele vai encontrar você como? Aquele que lutou até o fim para, né, não se amoldar a esse mundo? Ou você vai ser aquele que se amoldou, tomou a forma desse mundo? Isso fica pra gente pensar. E aí, olha que coisa interessante. Aqui, quer ver? Aqui vai falando, mais pra frente, vai falando de várias tribos, o que cada tribo foi fazendo. Aí diz assim, ó. Mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Porque o povo de Israel era dividido em 12 tribos. Cada tribo tinha um nome. A tribo de Ruben, tá? Que era o pessoal originário lá da tribo de Ruben, eles brigaram entre eles. Então, ao invés deles irem ajudar naquele movimento, naquela guerra que estava acontecendo, eles se dividiram entre eles e não participaram daquilo, né? E a gente vai ver que das 12 tribos, algumas foram e outras não. Mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Então, o que eu quero te estimular nesse dia de hoje? Se arrisque um pouco mais a colocar a vontade de Deus aqui na terra. Se empenhe um pouco mais a proclamar a verdade de Deus aqui na terra, né? Aonde Deus quer você e de que forma Deus quer você posicionado para falar aquilo que diz respeito à palavra dele. É isso que eu quero te estimular nesse dia e nessa noite. Porque pra gente se acomodar com tudo que está acontecendo à nossa volta é muito fácil, gente. Quem é que quer arriscar a vida, né? A gente está vivendo no momento do politicamente correto, então a gente não fala, a gente sabe o que é verdade segundo a palavra de Deus e a gente não se posiciona, a gente fica calado, né? Eu não digo que a gente tem que ficar brigando nem discutindo em rede social, não é isso não, gente. Eu tô falando de posicionamento diante de Deus, né? De oração, de buscar a Deus, pedir para que Deus manifeste a glória e a graça dele aqui na terra, do jeito dele, não do nosso. Né? Mas quem é que vai gastar os seus dias, vai gastar as suas madrugadas orando a Deus para que aquilo que é do mal, aquilo que é mal, que tem feito mal sobre a nossa nação, vamos dizer assim, sobre o nosso povo, né, seja extinguido, derrotado por Deus? Será que há fé no seu coração para isso? E aí é interessante que passa tudo isso, e aí no final diz assim: e houve paz no país durante 40 anos. De 40 em 40 anos a gente vê uma mudança de geração e uma mudança de comportamento. Então a gente vê isso na história de Israel. Quando você lê o livro de Juízes, você vê essa mudança de geração em geração. De 40 em 40 anos. Dependendo da geração que vinha, surgia alguém para poder regularizar aquela situação, falar a verdade, trazer os valores de Deus de volta, e aquela nação se fazia o quê? Entrava em ordem e tinham paz durante 40 anos. Aí, de repente, passava 40 anos, alguém surgia que desprezava toda a vontade de Deus, que desprezava toda a palavra de Deus, e as guerras começavam de novo. Então, o que eu quero te estimular nessa noite é ser como Débora, né? Que era uma mulher, além do seu tempo já, usada por Deus ali para fazer diferença em todo o povo de Israel, em toda a nação de Israel. Assim como aquela viúva que Jesus também falava, ela não desistiu. O juiz era iníquo, mas ela não desistiu de pedir que ele julgasse a sua causa. Então que você não desista também de colocar diante de Deus aquilo que Deus tem te mostrado, que precisa ser transformado, né? Seja na sua vida, seja no seu país, seja na sua cidade, seja na sua família, seja na sua casa, seja onde quer que seja. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, se levante, não se acomode, tá bom? Então eu queria deixar essa palavrinha para vocês, tá lá em Juízes, se vocês quiserem ler a história de Débora. Isso. É isso, gente. Entrei só para dividir com vocês uma palavra, tá bom? E como a gente comprometeu de manhã, tá liberado aí as professoras da feira online para vocês já liberamos verem, pra vocês. conhecerem, tá bom? Cada dia mais perto da feira a gente vai mandando mais informação para vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Tchau, tchau, gente.